TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV, muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Hoje, segunda-feira, nosso início de semana, a gente chega com muita informação para você. Olá, Roberta. Começamos mais uma semana beleza, com muita informação. Olá, Jorge, olá para você que nos acompanha. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que você pode mandar para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia. E nossos canais de comunicação com você são o nosso e-mail e o nosso WhatsApp. Já vão aparecer aí na sua tela. tvccorreiodamanhã@gmail.com é nosso e-mail. E o nosso WhatsApp, DDD 24 99323 4567. E você também pode ficar muito bem informado através das nossas redes sociais, nosso Facebook, YouTube e Instagram. Vai aparecer na sua tela, já está aí. Por lá você acompanha a programação e vê todas as informações ao longo do dia e as atualizações que vão ocorrendo. Dá uma entrada lá, dá o seu like, né? Já segue a gente e fique informado. E olha só, Jorge, em Petrópolis, hoje o dia amanheceu com céu totalmente nublado. Olhem essas imagens que foram feitas hoje bem cedinho de manhã da nossa sede. Aqui no centro de Petrópolis, aquele russo, aquele nublado assim, bem fechado mesmo. Então vamos às notícias desta segunda-feira, dia 12 de setembro. Cheiro de queimado. Boa notícia! Nova lei em Mato Grosso do Sul proíbe testes de produtos de limpeza em animais. Mais de 270 mil óbitos por doenças cardiológicas são registrados no Brasil em 2022. Banco de Sangue de Petrópolis convoca doadores para atualização cadastral. Projeto Araras realiza café comunitário na próxima quarta-feira em Petrópolis. E mais as notícias do esporte, agora no Correio da Manhã na TV. Gente, vamos começar a nossa edição da forma tradicional, né? Com a leitura do nosso jornal Correio da Manhã, edição de hoje, de segunda-feira. Vamos dar uma olhada no que é notícia na primeira página. Olha aí, começamos com essa manchete, os bastidores do jogo político fluminense que quase infarta os desavisados. Esse é o destaque da página 3 da coluna do Cláudio Magnavita. Não vou ler muito não, porque na coluna Magnavita ainda traz mais sobre isso aqui. Olha, Chapa Pampolha, 35 e Castro, 43 anos, consolida a ascensão dos quarentinhas. Deputado estadual é o novo vice da coligação do atual governador. Lá na página do Magnavita a gente lê mais, mas tem um destaque grande na página 8, tudo sobre o caso, depois de o Washington Reis ali, né, não poder mais ser candidato na chapa. A gente vai ler mais na coluna, mais adiantamentos sobre toda essa situação. Temos os destaques aí da economia. IBGE, inflação recua 0,36% em agosto. Destaque da página 4. Na página 7, no Internacional, Carta da Rainha será aberta só em 2085. Nossa, tem uma coisa interessante. O que tem nessa carta? O que tem né? nessa carta, né? Muita gente curiosa aí. Tá parecendo série isso, sei né? nem se eu vou estar aqui, 2085. Tipo, blacklist, que o segredo nunca é revelado. Muito boa, né? essa pegada foi excelente. Vamos à página 4, no destaque ali. Isso, STF. Weber toma posse hoje como presidente. A ministra Rosa Weber toma posse nesta segunda-feira como presidente do Supremo Tribunal Federal e convidou os candidatos a presidente para a cerimônia. Destaque da página 4. Ainda temos os destaques do esporte, do segundo caderno e ainda na página 8, mais uma matéria sobre o Rock in Rio 2022. Abre alas para o The Town 2023, que vai ser em São Paulo. Mas eu quero falar dessa foto ali do Rock in Rio, né? Coldplay, né? Fez um show épico no Rock in Rio 2022, né? Coldplay não tem o que falar, né? Unanimidade, eles são realmente maravilhosos. Foi muito show. Bom, vamos então à nossa página 2, nossa página de opinião com a leitura do editorial por Nana Grace. Vacinação vai além da Covid-19. A prorrogação da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e outras doenças é um fator preocupante.
depois da entrega da população contra a Covid-19, parece esqueceram outras doenças que também necessitam da mesma bolha sanitária do novo coronavírus. Segundo dados do Ministério da Saúde, apenas 35% do público-alvo, crianças de 0 a 5 anos, tomaram suas gotinhas, 4 milhões de pessoas. A meta é atingir 95% desse público, ou seja, 14 milhões e 300 mil pessoas. Além da polio, a campanha de vacinação também está disponibilizando doses de hepatite A e B, penta, DTP e hepatite B, pneumocócica 10 valente, VIP, que é a vacina inativada poliomielite, VRH, vacina rotavírus humano, meningocócica C conjugada, VOP, que é a vacina oral de poliomielite, febre amarela, tríplice viral que cobre sarampo, rubéola e cachumba, tetraviral, sarampo, rubéola, cachumba e varicela, DTP, tríplice bacteriana, varicela e HPV quadrivalente, papilomavírus humano. Para os adolescentes, as vacinas HPV-DT, dupla adulto, febre amarela tríplice viral, hepatite B, DTPA e meningocócica ACWY conjugada. Mesmo com o dia D em agosto, os números não conseguiram ter uma alta considerável. Parece que esta nova geração de pais ainda não assimilou a importância de imunizar seus filhos e manter a caderneta de vacinação em dia. Ou mesmo o próprio Ministério da Saúde não está, através das campanhas, a mostrar à população os motivos pelos quais a imunização favorece o ser humano. O Brasil tem vários institutos com destaque para a Fiocruz e o Butantan, de nome internacional na condução de epidemias e controles de viroses. O próprio país tem a fama de ser eficaz em campanhas de vacinações, seja qual for. Não pode deixar doenças antes erradicadas como o sarampo voltarem à tona por falta de controle médico e sanitário da população. A mesma força que os brasileiros estão demonstrando nas eleições deveria ser refletida também na saúde e educação, que são pilares mais importantes na sustentação da formação de uma sociedade mais democrática e crítica. Vamos agora então à nossa página 3 com a coluna Magna Vita. Ali na foto, em destaque, é justamente sobre o caso da nova chapa formada para o governo do estado, Thiago Pampolha e Cláudio Castro, ladeado pelo prefeito Wagner Carneiro, o Vaguinho, de Belfor Roxo, presidente do União Brasil, e Altineu Cortes. Faltam na foto 2 jogadores éticos neste pôquer político, Vinícius Fará e Dr. Luizinho, que merecem aplausos pela renúncia e contribuição à pacificação da política fluminense. Com esta união, Castro conquista o vice dos sonhos e vira o veterano da dupla. Na foto aí, a nova chapa formada por Castro e o seu novo vice. Então vamos às A notas primeira notinha ali, né? do Pinga Fogo, né? Nova safra. Lembram dos quarentinhas, termo cunhado pela coluna para definir esta geração de 40 anos que chegou ao governo do estado do Rio e estava fazendo a máquina funcionar? O próprio Cláudio Castro e seu chefe de gabinete, Rodrigo Abel, além dos secretários Nicola Miccioni, Leandro Monteiro, Mauro Farias, Leonardo Lobo e dezenas de outras personalidades da administração estadual. Na LERJ, Gustavo Tutuca, Bernardo Rossi, Rodrigo Bacelar, Márcio Canella, entre outras lideranças políticas. Vamos a outra nota aqui, ainda dentro do mesmo assunto, avanço. O movimento destas últimas 72 horas, que resultou na escolha do deputado Thiago Pampolha para concorrer a vice-governador, consolida o grupo dos quarentinhas e abre possibilidade de mais 8 anos de poder, período em que parte da turma já será de cinquentões. Exceção é o próprio Thiago, que hoje tem 35 anos e poderá assumir o Guanabara com 39 anos. Vamos a outras? 2026 é a última, vamos ler essa? Vamos. A equação é simples. Com a eleição da chapa Cláudio-Thiago, como indica a liderança das pesquisas, teremos o vice concluir o mandato em 2026 e com direito a uma reeleição, né? Por isso que a nota anterior estava falando, né, dos 8 anos. Repete o caso do governador, que concorre no exercício do cargo.
é um novo ciclo dos quarentinhas que consolida uma renovação de quadros da política do Rio e merece aplausos. Uma grande maioria com voo próprio, sem depender do fator hereditário no jogo político. Exato. Vamos então agora à nossa página 4. Tem vários outros, Tem, né? Tem mais tem aqui, notas falando, ali. merece aplausos as posturas de Vinícius Fará, Márcio Canela, Dr. Luizinho e Altineu Cortes, né, que fala do União Brasil, Cláudio Castro, fala também de Washington Reis. A partida final foi domingo de manhã, com café da manhã com Washington Reis, né? Partida final é ótimo, né? O termo ficou muito legal. Então, você pode... A última aqui fala só, o jogo só acaba quando o juiz apita. Né? É porque essa nota é maior, gente, é o grande jogo ali. Então, conta toda a partida, literalmente, que aconteceu nessas 72 horas aí para definir o candidato na chapa de Cláudio Castro. Bom, vamos à página 4 agora, ver o destaque político do Brasil. Tem ali, ó, Weber toma posse nessa segunda-feira. Ministro Luiz Fux deixa a presidência do Supremo. Então, aqui em balanço apresentado na sua última sessão como presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux destacou como parte do seu legado o avanço na digitalização dos serviços da Corte e exaltou que as despesas com o Judiciário caíram no último ano. Boa notícia para os cofres públicos aí, para o nosso bolso, né? Esperamos. Ministra convidou os candidatos à presidência para sua posse. Ali está na foto a Rosa Weber, que fez esse convite aos candidatos. Temos também outra notícia, Freixo limitado pelo TRE. O Tribunal Regional Eleitoral atendeu o pedido do governador Cláudio Castro e limitou o tempo de propaganda eleitoral do também candidato Marcelo Freixo com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Além de Castro, a representação contra Freixo também foi protocolada pela coligação Rio Unido e Mais Forte. Na representação, foi declarado que Freixo usou o horário eleitoral gratuito na segunda-feira indevidamente, por usar a totalidade do tempo para veicular mensagem de apoio ao ex-presidente Lula, à sua campanha eleitoral. Eles alegaram que a propaganda mostra Lula por mais de 25% do tempo total do vídeo, tempo superior ao permitido pela lei eleitoral para que apoiadores apareçam na referida mídia. A decisão foi assinada pelo desembargador eleitoral Geraldo Ney da Silva. Muita coisa no mundo político acontecendo, no quadro nacional também. Agora, vamos trazer um pouco de economia. IPCA de agosto cai 0,36%. Lembrando que ainda não é o nosso destaque de economia, é o nosso destaque nacional. Índice oficial de inflação reflete menor recuo de energia elétrica. Uma boa notícia também para o bolso do brasileiro. Aqui dentro da matéria, após apresentar deflação de 0,68% em julho, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que mede a inflação oficial do país, recuou 0,36% em agosto deste ano, o que resulta numa alta acumulada de 4,39% esse ano e de 8,73% nos últimos 12 meses, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, na última sexta-feira. É o menor resultado de agosto desde 1998, que mostra aqui uma queda de 0,51%. No total, temos 0,36% menos no IPCA de agosto. Jorge, eu vou ler uma notícia aqui no Correio Nacional, claro, que está até me embrulhando o estômago. Infância roubada? Literalmente, exatamente. Infância roubada. Se o pessoal do Master puder colocar, dá um zoomzinho literalmente ali. Assim, gente, sem brincadeira, está embrulhando meu estômago. Um ano depois de dar à luz, após ter sido estuprada e ter o direito ao aborto negado, uma menina de 11 anos, moradora da zona rural de Teresina, foi novamente vítima de violência sexual e está grávida pela segunda vez. Ela tem 11 anos. O exame constatou que a menina está grávida de 3 meses. Ela tinha 10 anos quando engravidou, após ser estuprada em um matagal por um primo de 25 anos em janeiro de 2021. A mãe negou que ela abortasse. Gente, difícil, e esses casos, eles acontecem, né, no interior muito mais do que a gente possa imaginar, do que chega
aos nossos ouvidos, né? Infelizmente, a violência sexual contra a mulher ainda está muito comum e, assim, uma situação extrema, né? Imaginar que uma pessoa, que um homem, né? Nesse caso, né? Para estuprar uma mulher, Claro. ele acha que tem o direito de fazer isso. de fazer alguma coisa forçada com a mulher. Ele acha que tem direito sobre o corpo da mulher e está tudo bem, né? Horrível. Uma notícia de pior de todas que a gente embrulhar poderia o estômago dar. Enfim. mesmo, né? Vamos então ao estado do Rio? Vamos lá, vamos mudar um pouquinho, né? Startup de campus premiada no exterior. Olha, também uma boa notícia. TID é certificada pela Green Latin America pelo projeto de redução no consumo de água. Olhem, Que bacana. o município de Campos tem investido fortemente no desenvolvimento do empreendedorismo. Uma prova disso é o projeto de startup elaborado pela Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia para fomentar ainda mais o setor na cidade. É uma das empresas incubadas na Tec Campus, parceria do projeto. A TID Sustentável recebeu recentemente um certificado de premiação pela Green Latin America, ficando em primeiro lugar no prêmio Startups Green Rio. A TID Sustentável foi fundada em 2018, iniciando suas atividades com foco na prestação de serviços voltadas para a redução do consumo de água, criando um sistema de economia de água. Gerente de articulação do projeto da Secretaria, Adriano Crespo, falou da importância, né, do programa para atrair grandes empresas para a região, inspirando demais a seguir os mesmos caminhos. Muito legal a empresa aqui, é um pouquinho mais longa a matéria, fala um pouquinho mais, mas interessante o projeto aqui, na foto ali, né? Camilo Torquato, CEO e fundador da TID, com o prêmio e membros da equipe. Interessante, o consumo de água realmente a gente tem que ficar de olho aí. E o consumo consciente é mais importante ainda, gente. Porque cada vez mais o homem, né, destrói, acaba. O ser chamado homem, né, o ser chamado humano vem destruindo as nossas nascentes. Exatamente. Vem fazendo queimadas. E aí com as queimadas não tem, né, a mata ali para renovar a água. E cada dia que passa a gente tem menos água potável que a gente possa beber, né? Aquela água da torneira que a gente abre a torneira. Infelizmente, o ser humano vem fazendo isso. Temos também aí nessa página, Niterói digitaliza pedidos de carga, 3 Rios realiza ações para a proteção de menores, Maricá prorroga campanha de vacinação. Vamos então à nossa página do Rio de Janeiro, o novo vice de Castro. Pois é, Thiago Pampulha, União Brasil foi escolhido para a chapa. Na foto de novo, traz ali o nosso governador Cláudio Castro, concorrendo à reeleição, e Thiago Pampulha. Ele conseguiu o vice dos sonhos e vira o veterano da dupla. Eu acho que vai dar um ar mais jovial realmente, como o Magna Vita estava falando, né? Os quarentinhas e tal, e ele tem 35, renova, né? Renova, um ar novo, mais ideias, mais disposição, né? Renovar a nossa política, eu acho que foi bem escolhido, né? Eu acho que foi certeiro. Foi certeiro aí para a política deles, sim. Vamos agora à economia. Fabricação de veículos cresce. Anfavea aponta alta de 8,7% na passagem de julho para agosto. Termômetro de avanço da economia, a produção de veículos cresceu 8,7% em agosto, 238 mil unidades em relação ao mês anterior, aponta a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores. Com o resultado, o acumulado do ano soma 1,478 milhão de unidades, ou 4,7% superior ao mesmo período de 2021. A gente vinha falando, né, que as fábricas elas estavam paradas, né, por uma série de motivos, né, e agora apresenta aí um aumento, um crescimento. Isso é bom,
Pois né? é. Porque preserva os empregos Do nas lado ali, fábricas. no correio econômico, tem inclusive Sobre os os chips. chips, né? Sobre os semicondutores ali. O Jorge Olha lá. falou muito Pois sobre é, isso. chips made in China ali. Então, olha só, isso está ligado exatamente à produção de veículos. E a gente tem que entender que a produção de veículos, gente, ela movimenta toda uma cadeia de produção. Então, assim, é importante a gente ficar atento a esse aumento da produção de veículos, porque tudo ali dentro vai gerar mais movimentação de capital dentro do país, para todo um setor industrial, setor de aço, setor do alumínio, né? Fabricação de tecido para os bancos, couro, enfim. E chips você falou muito Pois sobre é, os isso, chips, os semicondutores que estavam faltando, agora made in China, né? Eu vou ler um pedaço aqui. Porque eles eram fabricados... Também lá, mas estava parada a indústria, né? Mas tem Taiwan, tem China, tem Japão, mas a indústria toda estava parada. Agora parece que a retomada vem sendo feita na China com esses semicondutores e sendo exportados aí para o mundo. Não, e aqui, olha só, chips made in Brasil. Isso, Quer ler agora a essa gente notícia? vai ter aqui, vou ler um pouquinho. Em missão estratégica para a economia nacional, executivos da Anfávia, que representam as montadoras, juntamente com representantes do governo brasileiro, partiram, né, no caso, no sábado, para o Japão, a fim de negociar com empresários nipônicos a instalação de uma unidade de produção de chips semicondutores no país, como solução para Para recorrente falha Muito bom. no fornecimento do produto por aqui. É isso, essa é a solução. É a solução, começar instalar a fábrica aqui, é isso. Começar a produzir aqui. Ter produção nacional. Excelente notícia essa aqui, que também vai mexer aí com outro tipo de indústria brasileira, que é a indústria de mineração também. Porque para fabricar esses chips aí, precisa de um certo material específico para serem fabricados, ao qual o Brasil tem aí alguns materiais em grande escala para produzir os chips. Temos também os destaques do esporte, mas nós vamos falar no próximo bloco. Internacional, vamos só dar rapidamente aquele destaque para a gente ir para o próximo bloco, a Carta da Rainha. Isso. Morta na última quinta-feira, a Rainha Elizabeth II deixou uma carta lacrada em Sydney, na Austrália, que não pode ser lida antes de 2085. As informações são do tabloide britânico Mirror. Conforme a publicação, a monarca escreveu a carta em 1986. Ela é endereçada ao prefeito e ao povo de Sydney e encontra-se no Queen Victoria Building. O conteúdo, no entanto, nunca foi revelado. E a curiosidade, hein? E a curiosidade. E tem mais uma notícia que eu vi aqui na internet. O que vai acontecer com os cães da Rainha Elizabeth II? Você já viu? Tem uma notícia aqui que ela tinha alguns cães aqui que ficaram órfãos, né? Isso, eram mais de um que ela tinha. Sim, eu acho que 4... Então, olha só, apaixonada pelos bichos, a Rainha Elizabeth II deixou 4 cachorros órfãos, que, segundo a matéria aqui, fala que eles seriam sacrificados para serem enterrados junto com a rainha, e isso deu uma repercussão. Tomara que eles voltem atrás e não sacrifiquem os animais, porque isso é um absurdo, né? Sacrificar os pobres dos animais, porque de acordo com a matéria, eles não seriam bem tratados. Mas é claro, os animais, eles se reinventam, eles como fala? Esqueci a palavra. Eles vão se ajeitar, vão se adaptar, com certeza. Então, tomarei que os cuidadores fiquem com esses animais, que eles sejam doados, porque vai ter assim... chovendo de gente querendo adotar os cachorros da rainha. Por favor, não sacrifiquem não, tomara que tomara eles não que o peso sejam ali seja grande, né? ali, da movimentação ali, né, das repercussões. Esses foram os destaques de hoje do Correio da Manhã na TV. A gente se estendeu um pouquinho, mas se você querendo saber mais notícias, entra no nosso site correiodamanhã.com.br. Você fica muito bem informado. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que a Alerj aprova incentivo ao uso de carros elétricos. E olha só, você vai ver também que malha aérea internacional do Brasil atinge maior volume desde 2019. O Correio da Manhã volta já. Olá, amigo e amiga. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19.
Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Estamos de volta. E a gente começa este bloco com uma ótima notícia. O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, sancionou a lei que proíbe testes de produtos de limpeza em animais. O texto foi publicado na edição do último dia 6 de setembro no Diário Oficial Eletrônico do Estado. A norma altera a Lei 4.538 de 2014, que vedava testes de cosméticos, perfumes, produtos de higiene pessoal e que agora incluiu os produtos de limpeza. A nova regra especifica que produtos de limpeza são aqueles para remoção de sujeiras, para desinfecção e conservação de ambientes. O projeto de lei 108, que ampliou a proibição de testes em animais, tramitou por 3 meses. Foi apresentado em maio de 2022 pelo deputado estadual Evander Vendramini. Recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e Redação em junho. Passou por 2 votações para, em agosto, ter aprovada a redação final. Dessa forma, amplia-se a proteção aos animais no estado e atende a uma demanda dos ambientalistas que conseguiram apoio da população. E olha só, gente, o Setembro Vermelho é uma iniciativa de conscientização para os cuidados com a saúde cardíaca. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, desde janeiro até o dia 9 de setembro, já eram mais de 278 mil mortos no Brasil por conta de doenças cardiovasculares. As doenças cardiológicas são, na maioria das vezes, silenciosas. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, desde janeiro até o dia 9 de setembro, já eram mais de 278 mil mortos no Brasil, por conta de doenças cardiovasculares. Só no mês, já são mais de 9.400 óbitos no país. Ainda segundo dados, a taxa de mortalidade estimada é de 266 mil por 100 mil habitantes no estado do Rio de Janeiro. Por isso, o famoso check-up anual é tão importante. A visita ao cardiologista para consulta e realização de exames específicos é capaz de avaliar o risco de desenvolver algum problema cardíaco ou circulatório. Problema de pressão alta. E a senhora tem se tratado? Como é que tem sido? Tem. Pensando nisso, setembro foi escolhido como mês do coração para conscientizar a população acerca dos cuidados com a saúde cardíaca. Nélio Gomes é médico e aconselha que as consultas sejam realizadas ainda na infância, a fim de identificar doenças hereditárias. Na idade adulta, o atendimento ágil e especializado leva a medidas preventivas e impacta positivamente no tratamento. Muito importante você estar procurando seu médico ou um cardiologista anualmente ou quando tiver algum sintoma para fazer uma avaliação clínico-cardiológica. É muito importante você estar fazendo seu check-up anual para poder ter uma orientação dietética, uma orientação sobre atividade física, uma orientação sobre seus exames a serem realizados. Exames cardiológicos são necessários anualmente. Exames como teste de esforço, ecocardiograma, exame de sangue, para que possa estar identificando qualquer problema de forma precoce. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a série histórica criada em 2000 mostra que, na época, foram 292 mil mortes por doenças cardiológicas no Brasil. O menor índice ficou com 2018, quando foram registrados 197 mil óbitos. Quando existem sintomas, normalmente há alterações graves e irreversíveis que vão dificultar o tratamento, além de prejudicar a qualidade de vida do paciente. Com isso, há internações frequentes e necessidade de controle com medicamentos. Você costuma ir ao médico? Não frequentemente, graças a Deus não tenho problema nenhum de saúde, é raro ir ao médico, só em extrema necessidade. Em que situação a senhora procurou o médico?
Quando eu estou com vontade, quando eu vejo que tem alguma coisa errada, eu vou lá e procuro. Acabei de vir. Quando acontece alguma coisa, né? Geralmente é assim, né? Homem é complicado, né? Quando acontece alguma coisa, a gente faz. Mas agora não, foi preventivo mesmo. É importante ressaltar que ter uma alimentação equilibrada, reduzir o estresse e praticar atividades físicas regularmente podem ajudar a prevenir as doenças cardiovasculares. O número de chegadas de voos internacionais ao país em agosto desse ano foi o maior já registrado desde o início da pandemia de Covid-19. Segundo a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, somente no mês passado foram 4.003 desembarques, o que representa 80,71% da capacidade demonstrada em 2019. Comparado a agosto de 2021, foi registrado um aumento de 232,35% nas conectividades internacionais. Até julho de 2022, a malha aérea internacional mantinha a tendência em alta, acima dos 70% da capacidade de 2019, mas ainda não tinha atingido os 80%. A expectativa da Embratur é recuperar os 100% ainda neste ano. E para isso, a agência tem feito reuniões com as empresas aéreas e já há previsão de 134 novos voos e frequências adicionais até fevereiro de 2023. Entre as novidades estão ligações com o Nordeste do Brasil e para os próximos meses já há novos voos para Buenos Aires e Lisboa. Rafaela Cordeiro, para o Correio da Manhã na TV. As campanhas de vacinação contra a poliomielite para menores de 5 anos e a multivacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos foram prorrogadas em Petrópolis. A ação ocorreu após a recomendação do Ministério da Saúde com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal. A meta agora em Petrópolis é ultrapassar os 90% de vacinação contra a poliomielite e multivacinação. O município tem registrado resultados positivos e superiores a diversas cidades espalhadas por todo o país. Uma das conquistas foi manter médias maiores do que o balanço nacional. No país, a imunização contra a poliomielite atingiu apenas 34% do público-alvo. E por isso, o Ministério da Saúde decidiu prorrogar a vacinação. Petrópolis está com as coberturas de vacinação acima da média nacional, mas ainda assim estamos abaixo do esperado e de anos anteriores, o que nos traz preocupação com a possibilidade do retorno de doenças que conseguimos prevenir com vacinas do calendário básico. Entre as 11 principais vacinas de rotina, Petrópolis está a 10 pontos acima da média. A principal diferença é na vacina contra a hepatite B, em que a média nacional é de 51,21%. E em Petrópolis, a média é de 84,1%. Já a vacina BCG tem a média nacional de cobertura entre os meses de janeiro e agosto de 58,53%. Em Petrópolis, a marca é de 69,59% do público-alvo. De acordo com o secretário de Saúde, Marcos Curvelo, além das campanhas, a divisão de imunização tem realizado ações itinerantes para a atualização da caderneta de crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes menores de 15 anos terão até o final desse mês para comparecer a um dos 13 postos de vacinação do nosso município, com a caderneta de vacina e o CPF ou o cartão nacional do SUS, para atualizarem seus esquemas de vacinação. Crianças de 1 a 4 anos, mesmo as que estão com vacina em dia, também é recomendado que procure uma das nossas salas de vacina do município, para que possam receber uma dose extra de intensificação contra a poliomielite. O portador Marcos Tavares dos Santos trouxe a neta para pôr as vacinas em dia. Eles vão aprendendo, vendo que a doença, a vacina não é para curar a doença, é para prevenir, né? Então é isso que a gente vai fazendo. Mesmo com a dor, mas ela vai, no futuro ela vai entender, entendeu? As gêmeas Catarina e Valentina garantiram a dose contra a poliomielite. Vai tomar vacina. Que gracinha. Muito bonitinha. E olha só, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovou medidas que propõem o incentivo da utilização de veículos movidos a propulsão elétrica e híbridos, conforme a política estadual sobre mudança global do clima e desenvolvimento sustentável. A medida segue para o governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancionar ou vetar.
A medida de incentivo à utilização de carros elétricos é de autoria do deputado Carlos Mink e também do ex-deputado e atual prefeito de Petrópolis, Rubens Bontempo. A propulsão elétrica é feita através de fontes renováveis e não utiliza nenhum tipo de combustível fóssil. O texto da lei prevê que os órgãos estaduais migrem gradualmente para a utilização de carros próprios movidos a motores de propulsão elétrica. Além disso, a intenção é que até 2035 todo o sistema de transporte intermunicipal também seja movido através desse sistema. O Estado pode ainda criar leis de incentivo para a fabricação de carros elétricos. Agora, o governador Cláudio Castro tem 15 dias para analisar a proposta. Rafaela Cordeiro, para o Correio da Manhã na TV. Gente, agentes do grupo de operação com cães da Polícia Rodoviária Federal apreenderam um caminhão de sucata que carregava entre os materiais 132 pacotes de pasta base de cocaína na BR-116, na altura do posto Caiçara da PRF, em Paraíba do Sul, no sul fluminense. Nesta sexta-feira, a Polícia Rodoviária Federal realizou mais uma apreensão, mas dessa vez os agentes contaram com a ajuda dos cães farejadores, animais leais e treinados para encontrar produtos ilícitos escondidos. Nas imagens divulgadas pela PRF, é possível observar que os cachorros sobem no caminhão e conseguem identificar o local onde estão os entorpecentes. Aos policiais, o homem que dirigia o veículo contou que havia saído de São Paulo com destino ao Espírito Santo e que recebeu R$5.000 para fazer o transporte da droga. Logo após a apreensão, o motorista e a carga foram levados para a superintendência da PRF, em Irajá, e em seguida foram encaminhados para a Cidade da Polícia, no bairro do Jacarezinho, na zona sul da cidade. O acusado permaneceu preso. A Polícia Rodoviária Federal está lançando um aplicativo e os usuários das estradas terão mais um recurso de segurança. E sobre isso vamos conversar ao vivo, direto da redação, com o nosso repórter Richard Stolzenburg. Richard, como vai funcionar esse aplicativo? Funciona de maneira bem simples, Roberta. Ele está disponível tanto para os smartphones Android e iOS. Pode ser instalado gratuitamente. Como que funciona? Basicamente, a pessoa, ela vai, depois que ela instalou esse aplicativo, ela, por um acaso, viu alguma ocorrência, ela pode acionar por meio de um botão um alerta. Esse alerta, ele é enviado como um sinal de emergência para a unidade da polícia mais próxima da região. E a polícia recebe esse alerta conforme a geolocalização da pessoa. Ou seja, a pessoa, lógico, antes de fazer esse alerta, precisa ter lá, quando a pessoa abre o aplicativo, tem que ser, além de fazer o cadastro no gov.br, ela tem que deixar a sua localização ativada, porque aí a polícia consegue, por meio dessa geolocalização, identificar onde foi feita essa ocorrência. Além disso, elas conseguem enviar fotos e vídeos também do momento da ocorrência, o que facilita, inclusive, o trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Lembrando que, além dessas denúncias, além da solicitação de emergência, as pessoas também conseguem acessar outros serviços que estão disponíveis no aplicativo. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard, pelas informações. Roberta, hoje é de segunda, né? A gente tem aquele giro do esporte tradicional, exatamente, né? O nosso craque da informação. Mas antes, eu queria dar uma notícia aqui. Gostaria que fosse eu aqui, porque eu sou apaixonado por automobilismo. Acho que todo mundo já percebeu. A gente tem um brasileiro campeão no automobilismo, na Fórmula 2, que é o Felipe Drugovich. Tem a foto do nosso jornal para mostrar rapidinho? E ele levou o troféu com antecedência, né? 3 corridas de antecedência, só para constar aí, super campeão da Fórmula 2, o Felipe Drugovich, levantou o troféu com muita antecedência, foram 3 corridas, como eu falei, o piloto é paraense, confirmou a conquista do título mundial de Fórmula 2 no sábado, o palco foi um dos autódromos, olha só, beleza, produção, muito obrigado. O palco da conquista foi o Autódromo de Monza, na Itália, um dos autódromos mais antigos da Fórmula 1, tá? Monza, pelo que eu me lembre, sempre esteve dentro do circuito da Fórmula 1. É um circuito icônico, como Silverstone é também na Inglaterra, né? Então, aqui ele pilota pela equipe holandesa, a MP Motorsport. Ele se tornou o
Primeiro, olha só, gente, brasileiro campeão da história de Fórmula 2. A última categoria antes da Fórmula 1. Porque, né, pra quem não sabe, né, porque a gente sempre sabe da Fórmula 1. Isso, né? mas muita tem gente nem sabe que o existe antes a ali. Fórmula 2. Né? E a Fórmula 2 é justamente a última categoria antes da Fórmula 1. Porta de entrada. É como se fosse uma escadinha, Isso, né? você tem a Fórmula 3, a Fórmula 2, a Fórmula 1. Hoje, no Brasil, nós temos, inclusive, a Fórmula 4, que também serve de base, que tem aí o Fefo Barrichello, que corre, que é o filho do nosso Rubinho Barrichello, corre na Fórmula 4 aqui no Brasil, né? Que está aí tentando ir para o exterior, para uma Fórmula 3, pleiteando vaga em equipes lá, está indo muito bem, inclusive. Mas o Drogovic, eu posso adiantar para vocês aqui, no caso aqui na matéria, só concluindo aqui, ele tem aí uma folga de 69 pontos na liderança para o segundo colocado, que é o rival Theo Porchere. O Felipe Drogovic largou em 12º e teve que abandonar a corrida depois de uma batida nos primeiros instantes da prova. O piloto francês também teve a largada em 14º, mas terminou em 17º, o que fez com que o Felipe Drogovic ganhasse aí o troféu de campeão adiantado com 3 corridas. Ele, que eu posso adiantar para vocês, está com vaga na Fórmula 1, viu? Ano que vem. Não sei se vai ser ainda uma cadeira fixa para ele pilotar efetivamente por uma equipe, ou se ele vai ser piloto de testes ali no primeiro ano inicialmente. Mas como as movimentações de cadeiras de pilotos na Fórmula 1 começaram aí há 1 mês e meio atrás, um pouco antes das férias da F1, que foram há 20 dias atrás, pode ser que com toda a movimentação de pilotos que está acontecendo, movimentação das cadeiras, dança das cadeiras, né, na F1, pode ser que a gente tenha um brasileiro ano que vem, quem sabe, pilotando por uma equipe da F1. Eu espero que isso aconteça muito em breve. A gente tem um brasileiro aí, porque tem um gap aí de pelo menos mais de 10 anos aí sem um brasileiro dentro de um carro de Fórmula 1. Seria muito legal a gente ter. Então, agora a gente vai para aquele giro do esporte, né? O restante, né? Porque o restante, tem bastante né? assunto no final de semana. Vamos falar com o Richard, nosso repórter, ele está direto da redação e traz o nosso giro do esporte. Bom, Jorge, já que você falou sobre Fórmula 2, vamos falar também sobre a Fórmula 1, porque o Max Verstappen acabou com a festa da Ferrari, viu? Ele que largou em 7º, para se ter uma ideia, nessa corrida que foi realizada, como você comentou, em Monza, lá no circuito da Itália, ele simplesmente assumiu o pódio mais alto, primeiro colocado. Essa que é a primeira vitória dele em Monza, nesse circuito lá feito na Itália. Quem completou, então, o pódio nessa corrida foi Charles Leclerc em 2º e George Russell em 3º. A gente lembra que Max Verstappen é o primeiro colocado da temporada desse ano e só vem acumulando vitórias, viu? Além disso, a gente pode falar também sobre vôlei, porque a seleção brasileira, né, masculina de vôlei, foi medalhista de bronze no Mundial de Vôlei após vencer por 3-1 a seleção da Eslovênia. O Brasil, que perdeu para a Polônia nas semifinais, enfrentou então a equipe da Eslovênia para tentar a medalha e conseguiu, viu? Além disso, teve a final do US Open, viu? Com muita emoção. Carlos Alcaraz venceu mais uma e é o mais novo atleta com apenas 19 anos a conquistar um grande slam. Ele, inclusive, assume como o número 1 do mundo no ranking da WTA. Ele, inclusive, venceu nessa final que foi realizada nesse domingo, ele venceu o Charles Rudd, que, inclusive, nessa segunda-feira vai assumir a vice-liderança do ranking da ATP, sendo, então, o número 2 do mundo. Durante a entrevista, inclusive, comentaram sobre questões, né, já que ele é muito novo, tem apenas 19 anos, se o Alcaraz ele seria um novo Djokovic, um novo Federer, enfim, ele tentou fugir um pouco das questões, mas falou que vai tentar se igualar a esses astros, né, do tênis que a gente tanto conhece. Além disso, teve futebol também, viu? O Flamengo tropeçou, ontem jogou fora de casa contra o Goiás, 1-1 resultado final. O Fortaleza perdeu para o Fluminense venceu por 2-1 o jogo. O Corinthians empatou com o São Paulo, o Internacional venceu
também por 2-1, e o Palmeiras também venceu do Cuiabá por 2-1, o que deu uma alteração ali na tabela do Campeonato Brasileiro, viu? O Palmeiras continuou como primeiro colocado, abriu ainda mais a vantagem, a possibilidade do Palmeiras ser o campeão é de 81%, quem agora assume a vice-liderança foi o Internacional após a vitória. O Flamengo vem em terceiro colocado, seguido de Corinthians e também o Fluminense. Além disso, a gente fala aqui, só para trazer um pouco do esporte relacionado a Ferrari e automobilismo de novo, Fórmula 1, é que a Porsche está analisando ingressar na Fórmula 1. A escuderia não trabalha, né? Não tem um veículo, não tem uma equipe na Fórmula 1, mas acredito, Jorge, deixa até essa bola para você, para a gente finalizar aqui o nosso giro do esporte, se você acha que poderia dar um pouquinho mais de fogo, de disputa ali na Fórmula 1, caso a Porsche entrasse também para o ramo do automobilismo. Volto com você aí no estúdio. Pois é, Richard, a gente já tem a Audi confirmada ano que vem para a Fórmula 1 aí, comprando praticamente mais de 70% da Sauber, da equipe, vai vir com o símbolo da Audi correndo ali sobre a bandeira da Audi, e a Porsche tá aquela novela ali com a RBR, não sabe se vai, se fica, se volta, mas ia ser interessante ver outro cavalinho correndo na Fórmula 1 ali, competindo com a Ferrari. Ia ser muito interessante nas provas das 500 milhas, nas 24 horas de Le Mans, nós já temos Porsche, Audi e Ferrari consecutivamente ali, Ferrari, Porsche e Audi, primeira, segunda e terceira, colocadas nas 500 milhas de Le Mans. Então seria interessante ver isso na Fórmula 1 aí, para ver se tenha mais uma marca ali. E para você que não sabe, a Audi e a Porsche são do grupo Volkswagen. Então a Volkswagen estaria aí pleiteando entrar na Fórmula 1, que é a categoria mais famosa do automobilismo, né? E Richard, já que estamos falando aí de esporte, continua com a gente, porque vamos falar sobre esporte em Petrópolis, né? Richard, terminam hoje as inscrições para a 4ª Conferência Municipal de Esportes, é isso? É isso mesmo, viu? Quem quiser participar tem que ficar atento ao prazo, porque se encerram hoje. O evento ele vai ser realizado no dia 17 de setembro. Também está próximo, viu? Praticamente na semana que vem. E esse evento ele vai ocorrer de 8 da manhã até às 6 horas da noite. Ele vai ser sediado lá na Universidade Estácio de Sá, na Rua Bingen, número 50. Para fazer inscrição, tem que ir na sede da Secretaria de Esportes e Lazer, que fica na Rua 16 de Março, número 183. Também é possível fazer a inscrição por meio virtual, né? Entrando no site do Simpla, você pesquisa Petrópolis, vai ter lá essa 4ª conferência. A 4ª conferência ela vai debater o quê? Vamos lá, o tema é o seguinte: os esportes, as atividades físicas e o lazer nos novos tempos. Esses são os assuntos que serão debatidos durante o evento. Então, quem quiser participar, não pode perder o prazo, é até hoje, ou de forma virtual, ou na sede da Secretaria de Esporte e Lazer. Lembrando que nesse dia também serão eleitos os novos conselheiros da Secretaria de Esporte e Lazer. Eu volto com vocês aí no estúdio. Excelente, Richard. Muito obrigado. E você vai ver depois do intervalo as ocorrências policiais em Petrópolis. Pois é, e você vai ver também que Banco de Sangue de Petrópolis convoca doadores para a atualização cadastral. Nós voltamos já. Olá, amigo e amiga. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine.
Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos. Gente, a gente vai voltar a conversar com o Richard, direto da redação, para ele falar para a gente sobre as ocorrências policiais em Petrópolis. Richard, conta, por favor. Vamos lá, Jorge. A gente começa falando primeiro de uma ocorrência que foi realizada no sábado. Os policiais militares do 26º Batalhão recuperaram uma motocicleta que foi furtada no sábado no Horto Mercado. Olha as imagens aí que a gente consegue acompanhar. O Horto Mercado ele fica bem próximo ali, né, da sede do Corpo de Bombeiros, bem próximo também do Parque Municipal de Itaipava. Essa ocorrência ela foi registrada na 106ª Delegacia de Polícia, que fica também ali bem próximo, viu? Que é em Bom Sucesso, logo no acesso também da BR-040. Além disso, a gente fala também sobre a ocorrência que aconteceu ontem, viu? Teve apreensão de drogas na localidade do Espírito Santo, mais especificamente ali na região também do Quitandinha. Foram então ao total 7 cápsulas de cocaína, 39 pedras de crack e também R$108 em espécie. A ocorrência foi registrada na 106ª Delegacia de Polícia. Os militares, na ocasião, fizeram uma ronda na região por meio de denúncia. Então, foram constatadas mais essas apreensões. Inclusive, tem acontecido com bastante frequência aqui na cidade de Petrópolis, viu? Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado pelas informações, Richard. O Banco de Sangue Santa Teresa, em Petrópolis, realiza ao longo do mês de setembro uma grande ação de recadastramento, convocando os doadores de sangue a comparecerem até a unidade e efetuarem a sua atualização cadastral. Este recadastramento do banco de sangue é necessário para que se mantenha atualizado o banco de dados da instituição. O intuito é também localizar e reativar doadores que se afastaram, seja por causa da pandemia, pela dificuldade de locomoção após os incidentes causados pelas chuvas ou mesmo por não conhecerem as novas instalações da unidade. Esse mês de setembro, a gente está fazendo uma ação de recadastramento dos doadores. A gente convoca toda a população petropolitana a comparecer ao banco de sangue para fazer o recadastramento e também, né, ajudar na doação, que a gente está com o nosso estoque muito baixo e os estoques são bem críticos, né? A instituição vem sofrendo com a queda de mais de 60% no número das doações desde o início do ano, o que é motivo de extrema preocupação. Segundo o Banco de Sangue, o ideal é que fossem feitas 90 doações diárias, já que cada tipo de doação tem uma validade específica. O Banco de Sangue é um serviço essencial na área da saúde, fornecendo hemocomponentes tanto para tratamentos rotineiros, para pacientes em tratamentos de câncer, cirurgias eletivas, quanto para eventuais acidentes e emergências que possam ocorrer. Ainda mais que esse tempo frio, caiu muitas doações e depois dos acontecimentos da tragédia que teve em Petrópolis, a gente não está conseguindo contato, né, com alguns doadores, porque a gente está achando que eles se mudaram da cidade, aí por esse motivo também o recadastramento, para a gente conseguir levantar o número dos nossos estoques aqui. O Banco de Sangue fica na rua Dr. Paulo Hervé, número 1130, no Bingen, e funciona diariamente das 7 horas da manhã às 6 horas da tarde, inclusive aos domingos e feriados. Para facilitar o acesso à instituição, aos que desejarem efetuar a atualização cadastral, está sendo disponibilizado um transporte gratuito para grupos de 4 ou 15 pessoas. O Banco de Sangue informou que garante a segurança e o tratamento das informações dos doadores. E o Projeto Araras vai realizar na próxima quarta-feira um café comunitário às 9h30 da manhã. Após a confraternização, vai acontecer a abertura oficial do 23º Festival da Limpeza de Araras. Na próxima quarta-feira, moradores e associados do Projeto Araras vão poder participar da 10ª edição do Café Comunitário. Logo em seguida, vai ser aberta a 23ª edição do Festival de Limpeza de Araras. O festival acontece de 14 a 24 de setembro. A gente foi vendo a necessidade de, além de aproximar os moradores, os visitantes, de também falar sobre educação ambiental. Então, a gente atualmente, o festival faz parte não só dos mutirões do Rio Araras, da limpeza, das ruas e da floresta,
mas a gente também faz a coleta da água em 5 pontos para ver como é que está a saúde do rio, e a gente faz vários workshops. O objetivo da ação é preservar o meio ambiente da região, que contempla parte da Mata Atlântica, além de celebrar a vida. Durante o evento, haverá workshops, palestras e também uma feira de sustentabilidade. O evento é gratuito. Nos últimos 2 anos, o evento não foi realizado devido à pandemia. Criado em 2001, o projeto debate e sugere soluções para problemas da região, visto que na localidade residem 16 mil habitantes, de acordo com o IBGE. Em 2016, realizou uma parceria com uma universidade para ampliar as ações realizadas pelo projeto. De acordo com a presidente Érica Brotherhurd, a iniciativa surgiu dos próprios moradores. Sim, engloba muito a cultura, a arte, a educação ambiental, falar da importância da toda a natureza que tem ali em volta. Araras tem a Rebio, né, que é uma reserva, e também agora tem um monumento da Maria Comprida. Então, é um corredor muito importante para o meio ambiente ali. E as pessoas, às vezes, não têm essa consciência, não têm a consciência do quanto a natureza está envolvida nas nossas vidas. Então, a nossa intenção é aproximar a população da natureza, aproximar a população sobre essa educação, sobre preservar, não só limpar, mas preservar e criar um bem-estar, criar um lugar melhor. A programação ainda inclui palestras nas escolas com temas voltados ao meio ambiente. A região de Araras ainda contempla o monumento da Serra da Maria Comprida e conta com cachoeiras, trilhas, além de redes hoteleira e de restaurantes. E olhem só, na tarde de sexta-feira, um acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus gerou congestionamento na Rua do Imperador, em Petrópolis. O motociclista precisou receber atendimento médico. Um acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus da aviação Petroita gerou congestionamento na Rua do Imperador, na altura do Shopping Dom Pedro, número 288. O acidente aconteceu por volta de 1h30 da tarde desta sexta-feira. Segundo testemunhas, o motociclista tentava desviar do trânsito quando colidiu com o ônibus e caiu. Apesar do acidente, após a queda, o motociclista estava lúcido e aguardava por atendimento médico. O ônibus que faz a rota 437 Alagoas estava cheio de passageiros, mas nenhum ficou ferido. O SAMU chegou por volta das 2h da tarde para realizar o atendimento. E na manhã de sexta-feira foi promovida a abertura do Fórum Permanente de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro. O tema deste ano é a política de atendimento à criança e ao adolescente. Cadê o conjunto articulado de ações? O evento seguiu ao longo do final de semana e contará com palestras de autoridades na área de proteção à criança e ao adolescente. A abertura oficial do Fórum Permanente de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro contou com a apresentação de capoeira com crianças do Centro Cultural Mestre Cidinho em Teresópolis. Além de conselheiros e ex-conselheiros tutelares, a capacitação, que vai continuar acontecendo durante todo sábado e domingo, reuniu representantes de instituições que fazem parte da rede de proteção a criança, como agentes da Guarda Municipal, da Patrulha Escolar, do 30º Batalhão de Polícia Militar, técnicos e coordenadoras dos CRAS e do CREAS de Teresópolis, além de psicólogos e assistentes sociais de diversos equipamentos. Bom, vamos saber como é que fica o tempo para hoje? Vamos, previsão do tempo para hoje. O Instituto Nacional de Meteorologia informou que em Nova Friburgo, na segunda-feira, a previsão é de céu com muitas nuvens. As temperaturas variam entre mínima de 11 e máxima de 22 graus. Já em Teresópolis, a previsão será de sol o dia todo. Muitas nuvens e pancadas de chuva de manhã e à noite, com mínima de 11 e máxima de 22 graus. Em Petrópolis, o cenário é parecido, com sol o dia todo. Muitas nuvens e pancadas de chuva de manhã e à noite. O que muda são as variações de temperatura.
com mínima de 12 e máxima de 24 graus. Em Paraíba do Sul, a previsão é de céu com muitas nuvens, com temperaturas que variam entre mínima de 15 e máxima de 26 graus. Em Pátio do Alferes, a segunda-feira será de pancadas de chuva durante a manhã e noite. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 13 e máxima de 27 graus. E em Três Rios, a previsão do tempo é de céu com muitas nuvens. As temperaturas variam entre mínima de 11 e máxima de 22 graus. Em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou 199 da Defesa Civil. Gente, é isso. A gente fica por aqui hoje, mas amanhã, a partir das 7h30, estaremos de volta. Não se esqueçam dos nossos canais de comunicação e também das nossas redes sociais. Até amanhã. Tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.